aí, né? Já tinha uns 16 anos, porque eu fiquei durante muitos anos com a tia Elielza. E nesse período a gente começou a cantar. Ela me chamou para apresentar o programa Crescendo com Jesus, numa rádio AM de Maceió. E aí veio a adolescência, né? A adolescência, para quem é cristão, é muito difícil. Você convivia só com pessoas da sua igreja nessa época? Ou nessa época da adolescência já havia outras amizades que poderiam te, né, tirar um pouco do caminho? Sim. Na rua a gente brincava com todos os vizinhos, né? A gente corria na rua, brincávamos com todos, na escola também. Eu não fui criada numa bolha. Sim. Né? Eu estava ali na escola interagindo com outras crianças de todas as religiões e também criança que não tinha religião. Ia para festinha e lá cantava todo tipo de música. Sim. Então tive amizades também, né? E esse contato fora da igreja traz muitos desafios para o jovem cristão. Então, os pais estão criando a gente ali na igreja, com a música da igreja, com a cultura, a fala da igreja. Mas lá fora, você vai ter sim contato com outras realidades. Sim. E isso muitas vezes vai trazer questionamento. E trouxe sim questionamento para mim. Mas eu sempre falo, a voz da minha mãe sempre ecoou mais alto dentro do meu coração. Esse é o meu testemunho. Esse questionamento que você sentiu nessa época foi a dúvida de que parecia que as pessoas eram mais felizes as que andavam sem Cristo. Porque hoje eu acho que isso que acontece muito na sociedade, das pessoas olharem pelo que acontece superficialmente, de olharem o que é apenas transmitido ao grande público, vamos dizer assim, porque a gente não tem acesso dentro da mente e do emocional de cada pessoa. Então muitas vezes parece que aquelas pessoas que não têm temor a Cristo vivem mais tranquilas, mais felizes, se divertem mais. Então, e hoje existe muito mais possibilidade para isso e para o engano também, por questão da rede social. Mas na época foi isso que te levou a esse questionamento? O que você comparava da vida dessas pessoas e do que você conhecia ou vivia? Na minha dúvida foi em relação ao chamado. Ao chamado. Então, assim, eu tive dúvidas em relação ao meu chamado. Assim. Será, assim, que aquilo que o senhor falou quando eu era criança, será que eu fui chamada mesmo? Será que eu vou ser uma missionária? Eu não sabia exatamente se eu ia ser cantora ou pregadora, não tinha pastora. Na época, até hoje, a minha igreja não consagra, a Assembleia de Deus, o Ministério de Belém, não consagra pastoras. Então, claro, várias pessoas me chamam de pastora, mas na verdade eu não sou pastora. Então, naquela época não existia pastora, não que eu soubesse. Mas eu tive dúvidas em relação a esse chamado. Em relação à minha fé, eu nunca tive dúvida. Em relação à fé, não naquela fase. A minha fé foi testada mais recentemente. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso, né? Mas naquela época, não. Eu não tinha essa impressão que as pessoas se divertiam mais. Eu não tinha essa impressão. Mas eu achava, assim, que a gente levava uma vida mais de renúncia. Sabe, eu achava assim, nossa, nós renunciamos muito, porque a gente não podia cortar cabelo, não tinha televisão na minha casa. A televisão chegou, eu tinha 19 anos já. Por quê? Porque a minha mãe tinha convicção que a televisão era pecado. Ela não era hipócrita, que dizia e não vivia. A minha mãe era aquela pessoa que realmente achava que se ela cortasse o cabelo, era pecado. Se a televisão não chegasse, era pecado. Então, a impressão que eu tinha, que era passada, era que a gente tinha uma vida de renúncia muito grande, mas que a gente era mais feliz. Sim. Até porque no bairro que a gente foi criado, tinha muita briga. As festas terminavam com confusão. E quando tinha confusão, a minha mãe dizia, minha mãe não perdia a oportunidade, ela falava assim, olha como termina a festa deles. Olha como termina a festa deles. Termina com polícia, termina com briga. E ela não perdia a oportunidade de falar, irmã Val, né? Que eu mando até um beijo, um abraço para ela. Então, nós, os filhos da irmã Val, posso falar da gente. Eu não posso falar de outras famílias, mas da nossa eu posso. A nossa família, ela foi criada com aquele empoderamento
cristão, sabe? Nós renunciamos muita coisa, mas nós somos mais felizes. Sim. Nós temos paz dentro da nossa casa. Aqui não precisa de bebida, aqui não precisa de cigarro, e nós somos felizes, nós temos paz. Então, a nossa mãe criou a gente muito com esse empoderamento. Então, era uma afronta para minha mãe, para minha avó, por exemplo, se a gente em algum momento questionasse se o que a gente tinha era menos importante ou menos vibrante do que o que eles tinham. Sim. Não, nós temos paz. Sim. Nós temos salvação. Nós sabemos para onde vamos, tá? Se, inclusive, vindo para cá com a nossa filha, eu estava conversando sobre isso com ela, no carro. Eu disse, Ana, a diferença do cristão é na hora da morte, minha filha. Porque nós sabemos para onde vamos. Sim. E lá nós conheceremos Jesus como Ele é e todas as personalidades bíblicas. Então, eu tive dúvidas em relação ao chamado nessa fase, mas não acerca da fé, da felicidade, entre aspas, que não é bem felicidade, mas é o bem-estar do Evangelho. Sim, é a paz mesmo, né? Aquela sensação de plenitude, de que você não precisa de algo que você não tenha, né? É assim que eu percebo também. Você, né, é tão lindo ver o quanto você tem sua avó, sua mãe, sua família como exemplo. Hoje em dia, você olhando para trás e para o presente também, que elas estão aí até hoje, como você se vê agindo igualmente com a sua filha? O que você trouxe de princípios que foram ensinados na tua infância, na tua adolescência, que você falou, isso eu vou levar adiante, isso me edificou e minha filha será edificada através disso? A transmissão, né? A transmissão, que é o maior segredo do cristianismo, é a transmissão, não é? Isso que o mundo está descobrindo agora. E eles ficam tentando entender por que Jesus fascina. Porque o cristianismo de verdade fascina. Porque ele é transmitido. E você só transmite o que transborda dentro de você. Para mim é um desafio tentar chegar perto do que a minha avó foi para minha mãe e do que a minha mãe foi e é para mim. Eu me vejo muito aquém do nível delas duas. Mesmo falando com essa multidão que você fala, por que você se sente assim? A geração da minha filha que tá ali, tá vendo a gente conversando aqui agora. Ela tá com fome, Karina. Tá bem ali, eu tô vendo. A geração da minha filha é uma geração super informada. E ao mesmo tempo mal informada. Porque a informação que chega até ela é a boa e a má informação. Né? Então ela tem acesso a tudo. E quando a minha filha, na medida que ela foi crescendo, eu e meu esposo, Davi, nós várias vezes pensamos, e aí? Como nós vamos criar? Como nós vamos transmitir o que temos para a Ana? Né? De que maneira? Se ela tem acesso a toda a informação, até que ponto a gente vai controlar esse acesso? E nós concluímos o seguinte, que nós não vamos criar ela numa bolha. E não vamos também deturpar toda a informação que ela tem. Primeiro, nós vamos transmitir a base dela, nos nossos melhores momentos, explicando e agindo. Né? Então tem que falar. A gente fala. E a gente fala muito. Né? Nós falamos para que ela entenda o porquê de uma coisa e o porquê de outra. Porque nós explicamos sobre o Evangelho. Nós explicamos sobre Deus. A Ana, ela ora desde criança, ela lê. Ela aprendeu a ler com 4 anos e o livro que ela lia era a Bíblia. Com 4 anos? Com 4 anos. Com vocês? Com a gente. Olha. Com a gente. Ela foi a primeira também aluna da escola, da turminha dela ali, a ler. E ela lia a Bíblia de criança. Né? Bíblia de criança e tal. Eu tenho uma amiga que é intercessora, que é a Neidinha. A Neidinha, ela sempre dizia assim para mim e para o Davi: fala de Jesus para Ana quando ela estiver tomando sorvete.
né? Fala de Jesus para Ana quando ela estiver brincando, em momentos bons. Então, a gente passou a transmitir isso para Ana nos momentos bons. E também teve os momentos ruins, que a gente continuou falando sobre Jesus. E foi um desafio para mim. Nos momentos de luta da nossa casa, de perda, momento de luto da nossa família, continuar dizendo que Deus era bom para ela. Entendeu? Continuar falando que até quando vem uma coisa ruim é a bondade de Deus. De alguma forma que nosso entendimento humano não alcança, é Deus sendo bom. Então, eu acho difícil, não acho fácil transmitir, sabe? E quando eu olho para minha mãe, para minha avó, eu vejo que eu preciso melhorar em muita coisa, sabe? E que eu preciso da sabedoria de Deus e eu preciso crer no que eu estou falando. Acho que uma das grandes dificuldades da geração de pais e mães de hoje é, em primeiro lugar, eles crerem no que eles querem que os filhos acreditem. Se você quer que o seu filho acredite em Jesus, você precisa primeiro crer em Jesus. Se você quer que ele tenha uma vida com Jesus, você precisa ter essa vida com Jesus. Então ele vai ver no dia a dia que Jesus é bom. Um dia a Ana chegou para a amiga dela e disse assim: a minha mãe é uma guerreira. E a amiga dela disse: guerreira? Como é o nome dela? Que guerreira ela é? Ela é super heroína. E aí ela falou: ela é guerreira de igreja. Ela é uma guerreira de igreja. Então eu me emocionei. Por quê? Porque eu não sabia que ela estava me vendo como uma guerreira. E foi exatamente no período mais difícil que eu atravessei. Olha só. O exemplo que realmente que você dá, mas porque você estava vivendo. Porque você estava vendo, você falou, olha, é preciso que os pais, né, realmente creiam para poder passar para os filhos. E é preciso que eles creiam também para que eles vivam as promessas de Deus. Porque, né, a palavra mesmo diz, é preciso que você creia de todo o seu coração. E eu acho que muitas pessoas hoje não vivem, não sentem, não ouvem a voz de Deus, não percebem que Ele está aí, porque realmente colocam em dúvida. Estão o tempo todo falando, mas será que está mesmo? Será que está me ouvindo mesmo? Esse será afasta tanto do Senhor, porque é preferível você crer e um dia você ter uma decepção que não vai ser de Deus, talvez seja humana, porque Deus nunca vai nos decepcionar, mas você viver na dúvida, colocando em xeque o que Deus tem para nós, o que Deus tem para a sua vida, do que Deus tem para te restaurar, para levantar. Então creiam que o Senhor não vai te decepcionar. Essa dúvida nunca vem do Senhor, vem sempre de nós como humanos, ou das trevas que coloca aquela dúvida na gente. Deus não trabalha com dúvida. Deus trabalha com convicção, com certeza. Quando a gente lê a palavra, Deus nunca vem para colocar dúvida. Ele, pelo contrário, ele vem para vacinar o profeta da dúvida. Ou depois ele vem para remediar o profeta da dúvida. Então, quem trabalha com a dúvida é o reino inimigo. Né? É a militância do inimigo. Por que as pessoas hoje têm tantas dúvidas? Porque as pessoas hoje elas questionam muito. Porque entrou dentro das nossas igrejas o relativismo. E Deus não é relativo, Deus é absoluto. Então, quando entra o relativismo, tudo que entra na minha mente, eu vou dizer, será que é? Será que é? Eu já tenho uma tendência da minha personalidade a não ser subjetiva nem relativista. Já é uma característica da minha personalidade. E eu me identifico com o cristianismo, o cristianismo puro, bíblico. Por quê? Porque ele também é absoluto. E para mim, eu consigo caminhar melhor com uma coisa absoluta. Quando entra o relativismo, entra a dúvida. E uma pessoa com dúvida, ela dá um passo para frente e 2 para trás. Essa dúvida precisa ser resolvida. Como é que ela vai ser resolvida? Primeiro, com relacionamento com Deus, um relacionamento verdadeiro. E você precisa mostrar para Deus que você está interessado nele.
Não é só ele que está interessado em você. É você que está interessado nele. O relacionamento, ele vai ser fascinante se partir da iniciativa dos dois. Então, Deus, ele já te quer. Deus, ele já te ama. Ele já deu provas. Tá? Agora a pergunta é, e você quer Deus? Sim. E se você quer Deus, qual é a atitude que está demonstrando que você quer? Então eu preciso mostrar para ele que eu também estou apaixonada. Como? Buscando, procurando Deus na hora que eu vou caminhar no parque, procurando Deus na hora que eu entro no meu quarto, literalmente me desligando da terra. Sim. Eu vivi esse momento, eu vivi isso, e eu digo a você que é a coisa mais difícil de acontecer é Deus querer uma pessoa e ela querer Deus também ao mesmo tempo, e eles viverem essa aventura. Não é fácil isso acontecer. Então, quando isso acontecer, valorize. Porque eu sou crente desde que sou criança, e eu posso contar aqui aos dedos os avivamentos que eu vivi. E o avivamento acontece quando o céu quer e a terra também quer. Nunca vai acontecer o avivamento quando só Deus quer. Sim. E também nunca vai acontecer o avivamento só quando a terra quer. É como diz o hino Me Ama, do Diante do Trono, né? É quando esse beijo acontece, né? O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Né? Isso é uma poesia, mas que descreve exatamente o avivamento. O avivamento é quando a cruz alcança o homem e o homem se entrega para essa cruz. Tá? Então, quando isso acontece, aí você começa a ver Deus como uma pessoa. Sim. Por quê? Porque Deus, ele começa a entrar no seu mundo. Ele vai entrando no seu mundo. Ele vai entrando e você vai percebendo, tem alguma coisa diferente que está acontecendo no meu mundo. Esse é o fascínio do cristianismo. Esse é o fascínio do cristianismo, que ninguém nunca vai entender a menos que viva. Sim. Então, quando você vive, tudo cai por terra. Quando você vive o fascínio do cristianismo, tem